Olá, crianças, tudo bom? Meu nome é William, sou professor de Educação Física e a partir de hoje estarei com vocês aqui no nosso programa Saberes em Casa, conversando um pouco sobre cultura corporal, sobre exercício, atividade física, brincadeiras. A partir de hoje a gente vai estar aqui sempre junto. E vocês se cuidando, usando máscara direitinho, seguindo os protocolos sanitários, dando o distanciamento do coleguinha? Olha lá, hein? Ó, tô de olho em vocês, hein? Tem que se cuidar aí para cuidar de vocês do coleguinha. Desejo que todos vocês fiquem bem, pra gente voltar pra escola, fazer aquela bagunça, mas calma, né? Sem brigar com o amiguinho, com a professora, é aquela bagunça saudável, não é? Vocês sabem do que eu tô dizendo. Sabe, tenho acompanhado o programa e vejo que a participação de vocês está show de bola. Vocês realmente têm encaminhado as atividades, as professoras ajudando, as coordenadoras, coordenadores. Lembre-se que esse programa não é nada sem a participação de vocês. Para começar, vou apresentar hoje um vídeo muito especial de um jovem que ultrapassou diversas barreiras, inclusive a do preconceito, para mostrar a vocês uma das culturas corporais que mais representam a educação física. Vamos lá, preste bem atenção. Meu nome é Gabriel, sou de Guarulhos, São Paulo. Minha trajetória pelo balé começou desde pequeno. Fiz minhas primeiras aulas aos 7 anos. Mas como na época minha mãe trabalhava em 2 empregos e minha avó estava doente, não tinha mais ninguém para poder me levar às aulas. Mesmo assim, eu nunca desisti do meu sonho de fazer balé. Ouvi muitas piadinhas, muita gente falando que balé era coisa de menina, que homem não dança balé. Essas palavras nunca me abalaram e nunca me fizeram desistir do meu sonho. Foi aí que eu conheci o projeto Educadança. Eu fui muito bem recebido, acolhido e certo de que é aqui onde eu devo estar, dançando. Vocês perceberam a fala do Gabriel? Quantas dificuldades ele passou durante essa trajetória dele no balé? Precisava ser tão sofrido? Não podia simplesmente praticar uma atividade física que ele gostava e acredita ser importante para o seu desenvolvimento, tanto físico quanto pessoal, ou seja, o desenvolvimento para a sua vida? Ele queria dançar. Ele não pode ser quem ele deseja ser, de fato quem? Um bailarino? Ainda bem que ele encontrou espaço para realizar o seu sonho e foi bem acolhido lá no projeto Educadança. Precisamos lembrar que o prazer de praticar uma atividade física é o principal sentimento e sensação proporcionado por quem? Pela educação física, principalmente aquela na escola. A competição, que às vezes é tão valorizada na escola, para que serve de fato? Serve para excluir grande parte dos nossos colegas, dos nossos amigos. Principalmente aqueles que não demonstram tanta aptidão para alguns esportes, como o futebol, o basquete, o handebol, e faz as aulas de educação física ser uma prática do quê? De sofrimento. Ao invés de se divertir, para eles acaba sendo uma tortura. Já parou para pensar nisso? Por que muitas crianças não querem fazer aula de educação física? Todos temos o direito de praticar atividade física na escola, mas do nosso jeito, sem a necessidade de ser igual ao outro. Temos o direito de conhecer e vivenciar todas as atividades na escola. Lembre-se que cada criança tem aptidão para alguma área, que não necessariamente é para o esporte. Algumas podem ser também boas no futebol, no basquete, na dança, como podem ter outras que acabam sendo boas em outras áreas, em matemática, em português. Enfim, cada um tem as suas preferências e capacidades e habilidades, que pode ser para o esporte como pode ser algo não relacionado à atividade física. Somos todos diferentes e essa diferença é maravilhosa, desde que nós respeitemos quem? Os nossos colegas.
O objetivo real é que todos possamos praticar atividade física juntos, sem distinção de sexo, capacidade física ou habilidade. Porque não podemos ser quem de fato somos? Afinal, somos livres. Não vivemos mais naquela época lá atrás das primeiras Olimpíadas, onde os homens eram os gladiadores e as meninas fracas e indefesas. Você ainda acha que hoje, em 2021, é assim? Claro que não. Hoje sabemos que, apesar de nossas diferenças, temos capacidade de desenvolver aquilo que gostamos. E o principal, podemos aprender o que queremos. Falando do vídeo, me faltam palavras para dizer tudo o que penso quando vejo uma situação como essa que o Gabriel passou. Sabe por quê? Não parece, mas um dia eu também já fui criança. Sabia disso? Às vezes meu filho pergunta: pai, você já foi criança algum dia? Quantas vezes vi amigos e amigas passarem por situações semelhantes a essa? E você, o que pensa sobre isso? Por tudo aquilo que representou o vídeo que o Gabriel passou. Digo em relação ao quê? A ser julgado ou criticado por simplesmente escolher uma modalidade que para muitos não é destinada a meninas ou meninos. Por que determinada atividade tem que ser para menina e determinada tem que ser para menino? Todos podem fazer o que querem, não é verdade? Já pensou ou conhece alguém que tenha passado por isso? Pensa comigo. Já passou? Alguma vez já ouviu falar que futebol não é para meninas? Que balé não é para meninos? Ou mais que isso, que crianças que têm deficiências não podem participar das aulas de educação física? Já ouviram? Após assistir o vídeo do Gabriel, resolvi ir até o local onde ele deu os primeiros passos e aproveitei para conversar com quem? Com as crianças da turma de balé, do mesmo projeto. E olha lá, tá curioso para saber o que elas me disseram? E vocês gostam de fazer aula de balé? Sim. Todas gostam? Muito ou pouco? Muito? Nossa, que legal. E na sala de vocês é composta por meninos e meninas ou são só meninas na sala? Só meninas. Só meninas? Mas é normal ter só menina no balé? Não, pode ter menino. Pode ter menino? Pode? O que vocês acham? Sim. E vocês gostam de ter meninos também no balé? Sim. Sim, é legal ter meninos também, não é? A primeira vez tinha um menino, mas ele não está vindo mais? Ele parou? Mas vocês acham que o balé é uma atividade para menina, para menino ou para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa? Por que vocês acham isso? Nunca pararam para pensar? Não? Eu sei Por quê? a professora que eu tava, eu vi ela com outras pessoas. Você viu a professora com outras pessoas? Você diz com os meninos também? Com alunos meninos? Adulto também. Com? Adulto. Ah, é porque aqui também tem adulto, né? Tem o balé dos adultos. Eles estão fazendo aula agora, não é? Não é isso? Sim. E por que vocês decidiram fazer o balé? Eu tava assistindo muitas coisas de balé. Aí me inspirou. Aí a minha avó colocou. O balé te inspirou e sua avó colocou. Você tem mais alguém na família que faz balé? Não, só eu. Então tá bom, meninas. Eu acho que é isso, né? A gente só queria conhecer um pouquinho mais de vocês, saber por que vocês fazem balé, saber se vocês gostam, se vocês estão muito tempo aqui no Dança. E vocês são todas da prefeitura? Todas estudam aqui na prefeitura de Guarulhos? Sim? Ah, que legal. Então tá bom. Eu agradeço vocês terem participado aqui com a gente, né? Ter ficado, ter respondido as questões. Eu adorei as respostas de vocês, foi realmente muito legal. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Agora vai a nossa
proposta para você encaminhar para mim, combinado? É para quê? Para que você pesquise um atleta olímpico e um paralímpico. Afinal, as Paralimpíadas estão rolando, tá curtindo? Tá acompanhando nossos atletas, as nossas atletas? Vou dar um exemplo para você de como que é para ser feita essa pesquisa. Por exemplo, eu sou apaixonado pela Marta, que é jogadora de futebol. Sabe quem minha esposa admira ainda mais? O Neymar. Você conhece a história deles? Ou seja, onde nasceram, quais os nomes dos familiares, times que torcem, sua trajetória de vida, seus ídolos. E tem outra, vamos agora pensar nas Paralimpíadas. Sabe quem minha esposa admira ainda mais? Daniel Dias, já ouviram falar? Nadador paralímpico multicampeão. Mas eu prefiro Adria Santos, atleta brasileira na modalidade de atletismo paralímpico. É fantástico ver a superação tanto dos atletas olímpicos como paralímpicos. O objetivo aqui é o quê? Você escolher um atleta e fazer a sua pesquisa. E lembre, você pode registrar através de um desenho, de uma foto, de um vídeo, de uma colagem, mas não se esqueça o quê? De compartilhar conosco aqui nesse endereço e também na hashtag Saberes em Casa, tudo bem? Estou esperando o vídeo ou atividade, desenho que vocês preferirem, bem, compartilhe conosco. Nos vemos o quê? Somente no próximo programa. Até mais. Aquele abraço. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. No programa passado nós falamos sobre a cidade que nós moramos, que é a cidade de Guarulhos. Muito bem, a cidade de Guarulhos tem muitos bairros, tantos que eu nem conheço todos. Andando pelas ruas da cidade, vendo tudo que Guarulhos tem, vamos usar a nossa imaginação e pensar o que nós podemos propor para que a cidade seja ainda melhor ou para que a cidade melhore. A primeira ideia para Guarulhos é ter um lugar para os idosos se divertirem. A segunda ideia para Guarulhos é ter um museu de história de quadrinhos. Minha terceira ideia para Guarulhos é ter um mercado onde que pessoas com pouco dinheiro possam ir mais barato. Eu quero receber de vocês tanto a postagem quanto, se vocês puderem, um e-mail. Pode até ser um e-mail junto com os amigos da sua turma. A sua professora e o seu professor podem ajudar nessa tarefa. A história de hoje é O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que têm suas histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo o que ele fazia era pro bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque ele era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou rei naquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, daqueles que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. Vão logo dizendo, não brinco mais. E quando a mãe deles vem ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos. Esperneiam em tudo. Então, as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas.
Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisava ver que reizinho chato que ele ficou, mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só essa lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez: é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos a ele, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes para tornar o povo muito feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho e ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos: "Cala a boca! Eu é que sou o rei! Eu é que mando!" Podia ser ministro, embaixador, professor, e tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava cala a boca de cá e o papagaio gritava cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia em que o rei percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. Ninguém. No começo, até que ele gostou, porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio é que de vez em quando se enchia da falação e gritava: "Cala a boca! Cala a boca!" O rei nem ligava e continuava falando, falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho e tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim, com quem não quer nada, e puxava a conversa. Perguntava uma coisa e outra, mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida. Gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo, mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar, elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho, eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação, descobrir uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar antes que todo mundo calasse a boca. Havia um grande sábio capaz de resolver problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio, que não parava de gritar: "Cala a boca!", mas que pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar e teve de atravessar o reino todinho naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando, tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando
lotando na rua. Tinha até um velho, parece que fazendo um discurso, e todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que é que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca, nem nada. Até que ele chegou ao lugar onde tinha o tal do sábio. Era um velho miudinho que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar ele calar a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava. Ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisam ver o pito que o velho passou no reizinho. Pois é, ele dizia, vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta, é isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do rei. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar, nem nada. E até estava na casa do sábio. De repente, o velho sossegou. Sentou junto do reizinho e disse, olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando para lá, mandando para cá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou o que mandou. Inventou uma porção de leis bobocas. Mandou todo mundo calar a boca. Calar a boca. Calar a boca. De certo, com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça, desapontado. E não adianta emburrar não, continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor me diga o que eu devo fazer. O que eu faço? Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo reino batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia, seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é um sábio, sabe de tudo. Saber eu sei, de muitas coisas, mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio! Era sua única esperança. E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro, de volta para o reino. Vocês precisam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele, e balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança, e o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... História é bom por causa disso. Tem sempre uma hora em que quem está contando a história vai dizer até que um dia... Pois até que um dia o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou, bateu na porta, bateu e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais e começou a gritar: não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí a porta da frente foi abrindo devagarinho e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, minha senhora, nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava para dentro amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando porque, como eu contei, ele era muito mal educado e ia entrando na casa dos outros mesmo sem convite.
Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menininha magrinha, de trança comprida e de avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina, parou perto dela e perguntou, com uma vozinha toda macia: "Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa?" A menininha nada. "Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda!" A menininha nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e desmascarou. "Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa, já já." A menininha não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: "Cala a boca, cala a boca, cala a boca!" Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também, arregalou uns olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: "Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu!" No mesmo instante, ouviu-se um estalo como se fosse um trovão e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Fortes e fracas, de homens, de mulheres, de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira e música de banda, de fanfarra, de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Fique agora com a nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia, data 15/9, 15 de setembro. Queremos conhecer as suas propostas. Que tal escrever um e-mail ou gravar um vídeo com propostas de melhoria para a cidade? Caso você prefira, poderá fazer um desenho também. Hashtag Saberes em Casa, Portal SE. O e-mail é esse, além das letras, 2021@gmail.com. Nosso programa está acabando, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá! Chegamos para mais um dia cheio de investigações, continuando aí com as nossas descobertas sobre a colonização, imigração, origem do nosso sobrenome, que é um direito que nós temos, e é claro, vamos continuar explorando um pouquinho mais esses assuntos, conversando hoje sobre os marcos de memória. No programa anterior, eu te mostrei algumas imagens e nós fomos conversando sobre as preferências dessas pessoas em ocuparem regiões específicas do nosso país. Por exemplo, a região sul, ela é mais fria, é a região do nosso país que tem uma estação fria muito mais marcante, por causa da sua posição, sua localização geográfica. Então, os povos europeus, quando vieram para o Brasil, quando tornaram-se aí imigrantes e ocuparam aqui o nosso país, eles têm preferência por essas regiões mais frias. Sabe por quê? Porque lá na Europa faz muito frio, lá chega a nevar.
Então você imagina como essas pessoas iam sofrer para se adaptarem a um clima, por exemplo, semelhante ao da região Nordeste. Lá é muito calor. Então tem tudo isso, essas questões, elas influenciam nas escolhas. Aqui pertinho de nós em São Paulo, a região de Campos do Jordão também é muito fria. Ela tem forte influência europeia. Se vocês olharem algumas imagens e observarem bem as construções, vocês vão se certificar que são bem parecidas com essas que eu te mostrei lá de Gramado. Monte Verde, em Minas Gerais, segue o mesmo estilo. Então, essas escolhas, elas não são tão aleatórias assim. Elas têm várias questões aí que influenciam. Então, ter um inverno bem rigoroso, uma primavera, que é a estação que nós estamos nesse momento, mais amena, interfere nas escolhas, porque daí eu vou conseguir viver melhor, em condições muito próximas daquelas que eu tinha lá no meu país de origem. É a mesma coisa de falar para vocês, olha, vamos todos nós agora nos tornarmos imigrantes e ocupar a Groenlândia. Alguém sabe me dizer como é o clima na Groenlândia? Acha que seria fácil sobreviver lá? Eu acho que não. Então era isso que eu propus, que eu gostaria que vocês tivessem investigado no nosso desafio aí sobre esse processo de colonização, que interfere na origem do nosso sobrenome. Quando essas pessoas chegam, elas trazem consigo muitas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso encontro de hoje. Anotem aí. Então vamos lá. Para te ajudar a compreender isso que eu acabei de te explicar e ao mesmo tempo observar esses marcos de memória que fazem, que as pessoas trazem quando elas migram de um lugar para o outro, eu trouxe aqui uma proposta onde nós vamos observar uma imagem e aí vocês vão tentar descobrir de onde é essa imagem ou, sendo um marco de memória, o que ela representa. Junto com isso, vou mostrar para vocês o mapa mundi. Nós já utilizamos o mapa mundi em outros programas para que vocês consigam ver aí a localização desses países e conseguirem mais uma vez compreender por que essas preferências e por que levar tantos marcos de memória para esses locais quando todas as pessoas resolvem mudar aí de um país para o outro. Vamos lá? Então, vem comigo. Então, vamos lá. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens e nós vamos associá-las como marcos de memória, para que vocês possam entender tudo que nós consideramos como um marco de memória, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro item que a Pro vai puxar aqui são estátuas. Então, nós temos espalhadas aí por todas as cidades muitas estátuas que foram construídas para homenagear alguma situação específica. Então, essas estátuas podem ser comemorativas, como também podem representar um marco de memória. Então, aqui a Pro está trazendo uma representação do fim da escravidão. Então, nós temos em muitos locais estátuas, monumentos que foram construídos para celebrar o fim da escravidão no Brasil. Então, as estátuas, os monumentos, eles podem ser considerados marcos de memória. Na região sul do nosso país, existe lá entre eles um costume que é muito comum, que é o chimarrão. Então, o chimarrão ele é um costume, mas ele acaba se tornando também um hábito de tanto que eles fazem isso lá na região sul. Então, nós também podemos considerar aqui o chimarrão
como um marco de memória que representa aí a cultura da região sul. Outro marco de memória bem significativo são os museus. Então, aqui eu trouxe uma foto de um museu, que não é o museu do imigrante, mas é um museu que representa também um marco de memória. Na verdade, o museu ele vai trazer aí um conjunto de marcos de memória representando aí a cultura, o desenvolvimento e a história de um povo, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês também as construções. Então, além das estátuas, né, dos monumentos ali, nós temos as construções, que são marcos de memória. Então, existem alguns locais que a construção ela se torna um patrimônio, você não pode mexer, não pode tirar, porque ela representa a memória, a história daquela região. E aqui a Pro está marcando também o processo de adaptação e estou mostrando para vocês o mapa mundi. E por que aqui nós temos um marco importante aí nesse processo todo? Porque as pessoas, quando elas resolvem migrar de um lugar para o outro, não que isso seja um marco de memória, tá? Mas essas escolhas que elas fazem não são escolhas aleatórias, são escolhas que dependem de todo esse processo de adaptação. Então, vocês imaginem, olha só que eu vou mostrar aqui. Vocês imaginem uma pessoa que mora aqui, nessa parte de cima, deixa para eu pegar o lápis aqui, para ir marcando com vocês, que fica mais fácil. Imagina uma pessoa que mora aqui, ó, nessa região que eu estou fazendo a setinha, que é uma zona climática da Terra chamada Zona Temperada Norte. Então, essas faixas que vocês estão vendo aí, elas representam a divisão climática do nosso país. Então, uma pessoa que mora na Zona Temperada Norte, se ela estiver mais próxima da Zona Polar Ártica, ela está acostumada com um clima frio. Se ela estiver mais próxima aqui da linha do Equador, ela está acostumada com um clima relativamente mais quente. Então, quando ela vai escolher o local para onde ela vai, aqui nesse processo todo, ela não vai escolher um lugar. Se ela está acostumada com o frio, ela não vai escolher um lugar que é muito quente. E aí ela muda, trazendo consigo alguns materiais, alguns costumes que facilitem ela a ficar adaptada naquela região. Então, nós temos aqui duas situações que a Pro precisava compartilhar com vocês. Primeiro, a explicação do que são esses marcos de memória, que eles são registros da história de um povo. E, além disso, além de carregarem aí os marcos de memória para os diferentes lugares, nós temos também uma necessidade de adaptação que está relacionada com o local onde a pessoa já morava e a busca por condições aí que sejam pelo menos próximas daquilo que elas tinham no seu lugar de origem. Tá bom? Agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Viu só quanta coisa legal? Então, agora que já descobrimos a importância de tudo isso e a representação que um marco de memória tem para a vida dessas pessoas, é a sua vez. É a sua vez de pensar em um marco de memória que represente a sua família. Essa é a minha síntese de hoje para vocês. Pensar em um marco de memória, se você pudesse construir algo ou simbolizar algo que representasse, que fosse muito significativo para a sua família, qual seria esse marco de memória? Então, mãos à obra, criatividade e bons registros no nosso desafio de hoje. Vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!